Saudações a todos que acompanham as nossas análises. Hoje, a gente vai mergulhar em um tema que é literalmente uma questão de sobrevivência. Vamos explorar um modelo conceitual e prático novíssimo, focado em como as nossas instituições se preparam para eventos extremos. A ideia aqui não é apenas reagir ao inesperado, mas entender lá na base como proteger as vidas que ficam mais expostas durante uma emergência. Então, vamos desconstruir essa nova abordagem acadêmica para a preparação contra desastres, que tem como objetivo principal a redução da vulnerabilidade social. A nossa estrutura de hoje é bem direta. Passaremos por 6 pontos: a introdução, os desafios atuais, o foco em cenários, os 5 pilares, a aplicação da matriz e, por fim, a relevância e conclusão. Vamos lá? Parte 1. Introdução ao contexto científico e institucional. Para começar, precisamos entender de onde vêm essas informações. O material base da nossa análise de hoje é um artigo científico intitulado Disaster Preparedness Capacity Development, focado em um sistema baseado em cenários para a redução da vulnerabilidade social. É um artigo publicado no ano de 2026 em um periódico internacional especializado em redução de riscos de desastres. Essa pesquisa foi liderada pela autora Kati Orhon, junto com uma equipe de pesquisadores do Instituto de Estudos Sociais da Universidade de Tartu, lá na Estônia, e contou com a colaboração de vários especialistas na Itália. E bom, antes da gente se aprofundar nos detalhes brilhantes desse estudo, fica aqui aquele convite de sempre. Siga o canal, curta este conteúdo e compartilhe com outras pessoas. Essa é uma forma fundamental de ajudar a difundir informações baseadas em ciência para toda a sociedade. Parte 2: Desafios atuais na preparação institucional. Vamos entender o que precisa ser melhorado nos modelos de hoje. Historicamente, a gente vê que o planejamento de preparação tem sido moldado por uma abordagem muito genérica. É aquela tentativa de criar um plano único para todos os perigos de uma só vez, tratando os desastres como se fossem todos iguais. Mas o grande problema é que esses planos genéricos muitas vezes simplesmente falham em capturar as dinâmicas de vulnerabilidade social que acontecem durante um desastre ambiental específico. Surpreendentemente, a maioria das políticas ainda adota modelos estáticos. É como se eles olhassem para a vulnerabilidade como uma fotografia fixa, sabe? Eles acabam ignorando que durante uma tempestade severa ou um tremor de terra, as necessidades das pessoas mudam de hora em hora. Por isso, a ciência aponta que é absolutamente crucial fazer uma transição para uma abordagem baseada em cenários reais, que consiga antecipar essas mudanças dinâmicas. Parte 3. O foco no cenário e a triagem de vulnerabilidades. Aqui a gente muda a perspectiva. Então, o ponto central é fazer a pergunta certa. Quando um desastre realmente acontece, quem de fato se encontra em uma situação de vulnerabilidade? E veja bem, a vulnerabilidade não se resume apenas à idade avançada ou a deficiências visíveis, não. Ela acontece como um grande quebra-cabeça, onde capacidades individuais, limitações estruturais e falta de recursos se cruzam num momento supercrítico. Pensemos, por exemplo, em pessoas que dependem estritamente de equipamentos médicos elétricos para sobreviver durante uma falha prolongada na rede de energia. Ou então, grupos que perdem totalmente suas redes de apoio social da noite para o dia. A ideia da triagem proposta no estudo foca em classificar quem precisa de ajuda imediata para preservar a vida e a velocidade que esse suporte precisa chegar, se é agora mesmo, em 6, 24 ou 72 horas. Parte 4. Os 5 pilares do desenvolvimento de capacidades. Como organizar a resposta na prática. Os pesquisadores propõem 5 pilares essenciais para apoiar esses grupos priorizados. O primeiro é a governança. Isso significa ter políticas claras e uma coordenação afiada entre as agências, garantindo que as responsabilidades legais realmente funcionem sob extrema pressão. O segundo é a infraestrutura e serviços críticos, para assegurar que abrigos, energia e hospitais estejam fisicamente prontos e acessíveis para quem precisa. O terceiro pilar é a gestão de riscos, que envolve fazer avaliações prévias, muito bem feitas e treinar as equipes de socorro. O quarto é a comunicação, e isso é vital, garantir que os avisos de risco sejam compreensíveis e cheguem até pessoas com necessidades sensoriais ou barreiras de idioma. E o quinto, por fim, é o engajamento, que nada mais é do que incluir as próprias comunidades afetadas nas simulações e nos planejamentos, fazendo com que as vozes delas guiem todo o processo. Parte 5. Aplicação prática da matriz de avaliação. É aqui que a teoria encontra a realidade. A grande sacada desse artigo é estruturar o problema em uma matriz, transformando algo super complexo em uma avaliação totalmente objetiva. Imaginem uma tabela. Nas colunas, a gente tem aqueles 5 domínios de capacidade que acabei de citar: governança, infraestrutura, gestão de riscos, comunicação e engajamento. Nas linhas ficam as situações vulneráveis mapeadas no cenário:
Pessoas com condições crônicas de saúde, pessoas com recursos materiais limitados, falta de habilidades de enfrentamento e por aí vai. O exercício prático é cruzar esses dados. Por exemplo, a nossa infraestrutura de comunicação atual consegue alcançar pessoas isoladas, com redes sociais limitadas, durante uma evacuação rápida? Ao cruzar as linhas com as colunas, as instituições conseguem enxergar exatamente onde estão os buracos no planejamento. Não é mais um achismo genérico, é uma preparação cirúrgica. Parte 6. Relevância e conclusão final. O que levamos de mais importante dessa análise? A relevância de todo esse material para o futuro das políticas públicas é simplesmente enorme. O artigo propõe uma verdadeira quebra de paradigmas, sair daqueles checklists burocráticos engessados e ir direto para um planejamento dinâmico, focado na equidade e, acima de tudo, na preservação da vida. E o pensamento final que fica para a gente refletir é o seguinte: se um evento extremo ocorresse amanhã em uma determinada região, a preparação institucional atual protegeria todo mundo de forma igual? Ou será que as falhas do sistema acabariam afetando de forma desproporcional quem já tem menos recursos? Fica a reflexão. Para encerrar e prezando pela nossa transparência de sempre, informamos que o conteúdo apresentado até aqui é uma síntese automatizada, baseada em artigos científicos e gerada com o apoio de inteligência artificial, projetada justamente para facilitar a disseminação do conhecimento. Agradecemos muito o tempo dedicado ao aprendizado de hoje.